Tenho clínica odontológica e não sei se eu devo utilizar os boletos bancários como forma de pagamento para o meu negócio. Pois é, esse é um grande questionamento que eu recebo nos meus directs, nas minhas redes sociais, e hoje eu vou estar respondendo para você como utilizar os boletos bancários como estratégia de venda para o seu negócio. Então fica comigo até o final desse vídeo. Mas primeiro, curte aqui abaixo, se inscreve no meu canal, que toda semana eu estou postando conteúdo para você que é dentista, você que é dono de clínica odontológica, precisa se aprimorar nos seus negócios e principalmente ter um negócio lucrativo. Eu quero começar esse vídeo primeiramente falando para você que se você é dono de clínica odontológica, é sua obrigação fornecer condições para que o seu paciente tenha acesso ao seu tratamento. A menos que você tenha uma clínica de autoridade, que você já tenha uma certa percepção de valor no mercado, onde você edita as regras, é muito importante que você forneça ao seu cliente as condições ideais para pagamento. Afinal de contas, nós sabemos que no mercado de odontologia existe uma série de serviços de alto ticket, em que a grande parte dos clientes eles têm dificuldade de acesso a crédito para ter acesso a esses tratamentos. Então, é muito importante que a gente internalize que é meu papel, como dono do negócio, fornecer as condições ideais para o cliente ter acesso ou comprar aquele serviço. Afinal, se eu não tiver as melhores condições de pagamento, se aquela clínica que tiver as melhores condições acaba levando o negócio. Então, muito cuidado na hora de definir quais condições de pagamento que você vai utilizar. Então, de cara, eu já quero te falar, não adianta você implementar marketing digital, você tem uma estratégia comercial extremamente eficiente, ou até ter uma equipe comercial se você não tiver condições de pagamentos adequadas para que o seu cliente tenha acesso ao seu tratamento. Mas, Vitor, quais são os tipos de pagamento hoje mais comuns no mercado de odontologia? Pessoal, todos nós sabemos que nós temos o cartão de crédito, o Pix, o boleto bancário, que é o que nós vamos trabalhar aqui nesse vídeo. Mas eu já quero trazer uma curiosidade para vocês. Você sabia que hoje as grandes clínicas odontológicas, elas já têm financeiras parceiras, onde ele consegue fornecer já empréstimos consignados, antecipação de FGTS, condições de financiamento onde o cliente pode pagar a parcela pela conta de energia, a conta de luz? Pois é, grandes clínicas já estão trabalhando com essas parcerias e você também pode ter acesso, tá? Mas isso é um tema para o próximo vídeo. Hoje eu quero aqui também fazer algumas ponderações informando para você o seguinte: cada clínica odontológica deve ter a sua política de vendas e política de crédito. Então, no momento que eu vou trazer aqui uma estratégia que eu utilizo na minha clínica, não quer dizer que você deve copiar e colar, mas que você deve simplesmente adaptar a sua realidade. Afinal de contas, as clínicas elas têm fluxos de caixa diferentes. Muitas vezes você está localizado numa cidade de pequeno porte, com menos habitantes e com uma economia totalmente diferente. E no momento que você está assistindo esse vídeo, entenda que as estratégias colocadas aqui eu sempre vou falar de forma genérica, onde você tem o dever de adaptar a sua realidade. Afinal de contas, a estratégia que eu utilizo para o meu negócio, ela é aplicada ao meu negócio, à minha realidade, à economia da minha cidade, quantidade de habitantes e principalmente a renda per capita. O mercado de odontologia é muito dinâmico e nós temos visto um crescimento absurdo da concorrência, principalmente em serviços de alto ticket. E aí você tem duas escolhas. Se você tem uma clínica de autoridade, onde você já tem uma percepção de valor e você já tem uma demanda natural de clientes, o seu poder de barganha e negociação é maior, você pode ser mais rígido em relação às formas de pagamento. Ou seja, você pode ditar as suas próprias regras e isso não vai ter impacto direto no seu caixa. Diferente de uma clínica mais popular ou uma clínica mais de massa, que trabalha com serviços de médio ticket. Essa clínica ela é mais refém à movimentação do mercado, a própria demanda e dinâmica do mercado. Então, saber onde você está posicionado, ele é extremamente relevante para saber qual tipo de pagamento que você vai utilizar. Então, se você é uma clínica e você tem serviços de alto ticket, por exemplo, com implante dentário, é fundamental que você trabalhe com boletos bancários. Por quê? Porque o público que busca por implantes dentários, via de regra, pessoal, ele é o público C e D. Então, é um público que ele tem uma renda média um pouco mais baixa e ele não tem acesso a cartões de crédito, limites de crédito muito elevados. E isso limita muito o acesso deles a um tratamento que vai variar em torno de 15 a 20 mil reais. Então, você que tem uma clínica odontológica e quer se posicionar, sobretudo, com tipos de serviços de implantes dentários, se você não trabalhar com boletos bancários, você vai estar fora do mercado. Por quê? Porque as grandes franquias odontológicas e as grandes clínicas elas já trabalham com boletos. Mas antes da gente trabalhar com boletos bancários, é importante a gente entender algumas questões. A primeira delas é, Vitor, quais são os serviços que eu devo utilizar para emitir os boletos bancários? Pessoal, na minha clínica, como é que eu trabalho? Eu só trabalho com boletos bancários, serviços de alto ticket, como implantes dentários e público mais da classe C e D, como eu falei anteriormente, tá? Eu não utilizo boletos bancários para serviços de estética, até porque nos implantes dentários você tem
um período de entrega de tratamento um pouco maior. Então, o paciente ele fica com você no seu consultório pelo menos 6 meses a um ano. Então, imagine que você trabalha com boletos bancários, faz esse parcelamento em 24 meses, você vai estar com esse paciente por pelo menos 12 meses, percebe? Então, você consegue reduzir drasticamente o seu risco de inadimplência você trabalhando com esse público. Segundo ponto muito importante que a gente precisa entender também para trabalhar com boleto é por onde que eu devo emitir esses boletos. Pessoal, eu sempre oriento os meus mentorados a trabalhar com os boletos do próprio software de gestão do seu consultório ou da sua clínica. Por quê? Porque muitas vezes você está tão atarefado no dia a dia, geralmente você está grande parte do seu tempo no mocho e não dá muita atenção para a gestão da clínica em si, você é uma clínica de pequeno porte, você ter os seus boletos integrados ao seu software vai te trazer muito mais rapidez em gestão, até porque você consegue fazer esses controles de pagamentos, de vencimentos, no próprio software de gestão. E o crédito ele também já cai nesse software e você consegue fazer uma gestão muito mais facilitada e muito mais simples. Um outro ponto muito importante que a gente precisa levar em consideração na hora de emitir os nossos boletos são os custos envolvidos com este processo. Então, quando você utiliza o seu próprio software, via de regra, você só vai ter como custo a tarifa de registro desse boleto, que é a tarifa quando você emite o boleto. Quando você trabalha com bancos comerciais de uma forma geral, você tem que ter mais atenção, porque além dessa tarifa da emissão do boleto, você tem outras tarifas acessórias. Por exemplo, o que são tarifas acessórias? Tarifas de quando o cliente paga o boleto e esse boleto está vencido. Tarifa que muitas vezes você quer alterar esse título para o cliente, alteração da data de vencimento. Você tem custo também para fazer essa alteração. Se o cliente paga esse boleto e esse boleto está vencido há mais de 60 dias, você tem um outro custo. Ou seja, você tem tarifas acessórias envolvidas no processo. Então não se baseie apenas na tarifa de emissão, se você for trabalhar com boletos bancários por bancos comerciais. Se baseie nas tarifas acessórias, porque muitas vezes a tarifa de emissão ela é menor que o do software, mas quando você junta essas tarifas acessórias, que são essas que eu citei, o seu custo acaba ficando muito elevado. Então, analise os custos envolvidos com o processo de emissão do boleto para você tomar a melhor decisão com relação a qual banco você trabalhar para emitir esses boletos. Outro aspecto muito importante é como lidar com a inadimplência dos boletos. Quando a gente fala de trabalhar com um método de pagamento como boletos bancários, a gente tem que ter muita atenção em relação à inadimplência. Mas entenda que a inadimplência do boleto ela precisa estar previamente precificada nos seus serviços odontológicos. Então, se você, no momento de precificar os seus serviços, você consegue, na precificação, colocar a sua inadimplência, naturalmente, você começa a trabalhar com seus boletos sem tanto medo da inadimplência. Você vai fazer uma gestão, é óbvio, uma gestão dessa inadimplência, que você precisa fazer, de fato, reduzindo os seus riscos, mas você não vai ficar tão preocupado com o volume da inadimplência. Por quê? Porque essa inadimplência ela já está prevista na sua precificação, percebe? Então, precifique os seus serviços odontológicos, levando em consideração a inadimplência do trabalho que você vai desenvolver em relação aos boletos bancários. Hoje, quando a gente fala de mercado de odontologia, nós trabalhamos sempre com uma média de inadimplência de 10% do total de vendas que você faz. Então, se você é dono de uma clínica odontológica, trabalha com serviços de alto ticket, como implantes dentários, muitas vezes você está localizado numa praça onde você tem muitas franquias odontológicas, clínicas maiores, praças muitas vezes que o seu paciente não tem uma renda per capita tão alta, é fundamental que você trabalhe com boletos bancários. Logicamente que você vai organizar de uma forma que você possa diminuir os seus riscos dessa venda, precificando esse risco no serviço odontológico e principalmente, pessoal, toda venda do boleto a gente sempre recomenda você pegar uma entrada de 30% a 40%, é o que a gente recomenda. Então, logicamente, você precisa ter bastante atenção na venda do boleto e nessa entrada a você ajustar de acordo com a sua necessidade de capital de giro. Não adianta nada você fazer uma venda sem entrada ou com uma entrada que não atenda os custos iniciais da prestação do serviço. Você vai vender e não vai conseguir arcar com os custos do serviço e vai ter um descasamento do seu fluxo financeiro. Então, muita atenção no momento que você decide trabalhar com boleto, porque há sim uma necessidade de composição de caixa para você financiar essas vendas para o seu paciente, o que é diferente do cartão de crédito, e quando você vê que você tem a possibilidade de antecipar, e a antecipação dos boletos bancários tem um custo financeiro muito maior. Tá joia? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, manda mensagem daqui abaixo. Eu faço questão de responder todos vocês. E no próximo vídeo, na próxima semana, eu vou estar ensinando para vocês como vocês reduzirem o risco da venda do boleto bancário. Então, até a próxima semana. Forte abraço.